Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os triggers. Um trigger, ou gatilho em português, é um trecho de código que é executado automaticamente em resposta a um evento específico em uma tabela no banco de dados. Ele pode ser disparado antes ou depois de operações como insert, update ou delete. Por exemplo, nós podemos usá-lo para monitorar alterações em uma tabela ou até mesmo para garantir integridade nos dados. Os triggers eles podem ser configurados para responder a 3 tipos de eventos principais. Nós temos o insert, quando uma nova linha é inserida. Nós temos o update, quando uma linha existente é atualizada. E também temos o delete, quando uma linha vai ser deletada. E existem 2 tipos de trigger. Nós temos as triggers chamadas de row level, que é executada para cada linha afetada por um evento. E nós temos também as statement level, que é executado apenas uma única vez, independentemente do número de linhas afetadas pelo evento. Você pode definir esse tipo de trigger usando as cláusulas for each row, que seria, neste caso aqui, do row level. Então, nós usamos o comando for each row, e quando for statement level, nós utilizamos um for each statement. Então, são esses os 2 tipos de triggers. Agora, então que entendemos o conceito, vamos aprender a criar uma trigger. A sintaxe básica para a criação da trigger é a seguinte: nós temos a palavra reservada create trigger, damos um nome da trigger e colocamos aqui um before ou um after, e temos que especificar também um evento, se vai ser no insert, se vai ser no delete ou no update. Depois colocamos o on, o nome da tabela então que vamos estar associando esse trigger. E depois especificamos também o tipo desse trigger, se vai ser row level ou se vai ser no statement level. E entre esse begin e end nós vamos ter a lógica do trigger. Vamos fazer um exemplo prático criando uma nova tabela chamada salary changes. Essa tabela vai ser responsável por armazenar então as alterações salariais dos empregados. Nossa tabela Salary Change ela tem um Employee ID para identificar o empregado então, que vai estar sofrendo alteração de salário. Nós temos uma coluna Changed At, que ela é do tipo timestamp, aqui no caso específico do PostgreSQL, é o tipo de dados que vai armazenar a data e a hora. E por padrão nós estamos definindo como a função now, ou seja, ele vai pegar a data e a hora do momento que acontecer a mudança de salário. Vamos estar armazenando também o salário antigo e o novo salário deste empregado. E a chave primária da tabela estamos definindo que vai ser o Employee ID e a mudança de salário. Então ele pode ter diversas mudanças de salário desde que ocorram em momentos diferentes. Então vamos rodar e criar essa tabela. Se atualizamos aqui nós vemos que a tabela então ela foi criada com sucesso. Então agora nós vamos criar uma trigger chamada Check Salary Update, que ela será acionada antes de qualquer atualização na tabela Employee. Ela vai verificar se houve alteração no salário e se houve então ela vai registrar essa alteração na tabela Salary Changes que acabamos de criar. Então, para criar uma trigger no PostgreSQL, a sintaxe ela é um pouco diferente. Nós temos que utilizar o comando create trigger, o nome da trigger que vamos querer executar. Especificamos aqui um before ou after, que no caso aqui nós queremos que essa trigger ela seja disparada antes do update na tabela Employees. Então nós colocamos um before update on Employees, especificamos o tipo da trigger, que nós vimos que são 2 tipos possíveis. Neste caso nós queremos um row level. Então nós especificamos um for each row, que vai ser executado então para cada linha afetada por um evento. E no caso aqui do PostgreSQL, na verdade nós não conseguimos definir o código da trigger dentro do comando create trigger. Nós temos que primeiro criar uma função, pois aqui na sintaxe do comando da criação de trigger do PostgreSQL, ele exige que nós chamamos uma function. Então eu tenho que chamar aqui um execute function, e aqui dentro dessa function é que ela vai então ter o código do nosso trigger. Então primeiro, para criar essa função, nós temos o seguinte código. Eu uso um create or replace function, vou chamar essa função de before update salary. Então colocamos o abre e fecha parênteses, e essa função é um tipo de função especial que retorna uma trigger. Nós temos que também especificar a linguagem, no caso é PL/PGSQL, e aqui nós especificamos um as e temos o corpo então dessa função que vai ser executada somente quando houver um update na tabela de employees. E aqui entre o begin e o end nós temos a lógica então da função.
Quando nós criamos uma trigger, nós temos acesso a dois novos objetos. Nós temos o new, que seria o novo valor que vai estar sendo informado no update, e nós temos também o objeto old, que tem a informação anterior imediatamente antes do update. Então, neste caso aqui, nós estamos botando um if new.salary diferente de old.salary. Ou seja, essa função ela só vai ser executada se houve alguma mudança de salário. Então, se o novo salário é diferente do antigo. Se por acaso o empregado mudou apenas de nome, essa trigger ela vai ser disparada, mas por causa desse if que nós colocamos, não vai haver nenhuma mudança aqui nessa tabela salary changes. Então, somente quando o salário mudar, nós vamos fazer o insert into salary changes para este empregado, especificando o salário antigo dele, utilizando então o old salary e especificando o novo salário aqui então com o new.salary. Então, antes de criar a trigger, eu primeiro tenho que criar esta função. Vamos criá-la. Essa função então ela é criada aqui no trigger functions. Então agora nós podemos criar a trigger que vai chamar essa função. Se nós dermos um refresh aqui na tabela de empregados, nós vamos ver que temos essa trigger check salary update criada. Então vamos fazer um select nessa tabela de salary changes. Nós vemos aqui que não tem nenhum registro ainda inserido. Nós vamos escolher o empregado com ID 110 para verificar o salário atual dele. Então eu faço um select na tabela de employees, where employee ID igual a 110. Eu rodo o select, eu vejo que é o John Chen e ele recebe 8.610. Então vamos supor que eu queira aumentar o salário desse funcionário em 5%. Para isso eu posso rodar um update. Então faço um update na tabela de employees, setando o salário dele para ser o salário vezes 1.05, ou seja, estou aumentando em 5% apenas para esse empregado 110, que é o John Chen. No momento que eu rodar esse update, imediatamente antes de ser concluído o update, essa trigger vai ser disparada, pois nós especificamos ela como before update. E como houve mudança de salário, nós estamos mexendo justamente na coluna de salário, essa trigger vai ser executada e nós vamos ter uma informação do registro então na salary changes. Então eu vou selecionar o update, vamos executar o script. Se rodarmos o select novamente, nós vamos ver que o salário dele foi aumentado em 5%, ele passou para 9.040 com 50. E se fizermos um select aqui na nossa salary changes, nós vamos ter o registro. Então, para o empregado 110, neste data e horário que foi feito o update, o salário antigo dele era 8.610 e agora o novo salário passou a ser 9.040 com 50. Então, esta é uma forma de utilizar uma trigger before update. Nós podemos fazer exemplos semelhantes para o after update. Podemos ter também para um before insert, after insert, um before delete ou after delete. Para excluir uma trigger, nós podemos utilizar o comando drop trigger e if exists, opcionalmente, e botar aqui o nome da trigger que queremos excluir. Então, no caso de eu querer excluir essa trigger que nós criamos, o comando seria um drop trigger if exists, opcionalmente, mas é sempre bom colocar para evitarmos erro de tentar excluir uma trigger que não existe, e o nome da trigger check salary update. Então, na aula de hoje nós aprendemos o que são triggers, como criá-los, testá-los e gerenciá-los. Os triggers são ferramentas incríveis para automatizar tarefas e manter a consistência de dados nos nossos sistemas. Até a próxima aula!